Bom dia, hoje é dia 12 de junho e eu gostaria de ler com vocês em Romanos, capítulo 8 e o verso 2. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Nós vimos então ontem que a primeira grande bênção mencionada aqui no capítulo 8 foi a não condenação, o final da condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Deus fez uma provisão que é perfeita para toda pessoa que vive, que viveu e que viverá, para que essa pessoa possa ter acesso à redenção, possa ter acesso à justificação pela fé. Tudo foi feito pelo Senhor. Tudo foi cumprido pelo Senhor na cruz do Calvário. E agora ele nos propõe uma nova realidade. Ele vai falar mais adiante desta realidade, mas a gente pode ver isso também em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o conceito da redenção é muito simples, é muito interessante. É uma pessoa que está sendo vendida como escravo, talvez ele e sua família, e passa por lá um senhor muito gentil, que tem condições e que também tem um grande coração, e que vai então oferecer a soma exata do preço daquele escravo e de sua família para que ele seja liberto. A palavra utilizada por Paulo no verso 2, traduzido por libertar, libertado, vem exatamente dessa ideia de um escravo que foi liberto pelo pagamento de uma soma, né? Da soma que é, na verdade, que constitui o preço o seu preço, né? Cada escravo tinha um preço. E então o escravo agora é liberto. Mas interessante que a provisão de Deus é completa. Deus não vai somente nos libertar e nos deixar aí no mundo vivendo a vida que a gente quer viver. Ele nos adota na sua família. É o que o texto de Paulo aos Romanos diz, e também esse texto de Paulo à igreja da Galácia também diz isso. E ele nos adotou como seus filhos. E uma coisa interessante em Romanos, em Gálatas, é que o mesmo Deus que nos redime, que nos salva, é o mesmo Deus que nos santifica. Há um trabalho completo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o verso 6 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas diz o seguinte: e porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Olha que coisa interessante. O mesmo Deus que te salva é o Deus que te santifica. A redenção é uma obra completa. Você não está aí no mundo sozinho, abandonado, fazendo o que te dá na cabeça. Não, você agora é orientado, é guiado pelo Espírito de Deus que te santifica. O Espírito que salva, a lei do Espírito nos salva em Cristo Jesus, e depois o Senhor nos adota na sua família. Uma coisa interessante. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que nesta nova família não existe nem judeus e nem grego. Ou seja, o judeu pensava que o mundo era assim dividido. Tem eles e tem os outros, né, que ele chamava de gregos, às vezes. Todos os outros. Se Paulo vivesse hoje, ele teria falado, não existe brasileiro, nem inglês, nem francês, nem italiano, nem basco, nem chinês. Porque nós somos todos uma única família em Cristo Jesus. Cada cristão, cada pessoa que pertence a Jesus, né? Nem todo mundo que é cristão pertence a Jesus, mas todo discípulo de Cristo, toda pessoa nascida do alto é guiada pelo Espírito Santo. E esse Espírito de Deus em nós é o que faz de nós os filhos de Deus. Ele vai mesmo dizer na epístola aos Gálatas que não existe nem homem nem mulher, nem circunciso nem incircunciso, nem patrão nem escravo. Nós somos todos um em Cristo Jesus. Você, o seu patrão, vocês são filhos do mesmo Senhor. E no dia em que estivermos na presença do Senhor para sempre, não haverá mais nem etiqueta nem título. Eu era aquilo, o rei, a rainha, o príncipe, o servo, o homem e a mulher, todos iguais. Porque nós somos
todos filhos de Deus em Cristo Jesus, por causa da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Isso é extremamente interessante, porque é uma libertação. Por isso também podemos dizer que não há mais condenação. É um trabalho completo do Cristo Jesus. Aquele desejo forte que você tem, às vezes, de dizer coisas que não deve, de fazer coisas que não presta, o Espírito Santo que habita em você vai te ajudar a não andar mais por esse caminho, a andar por outro caminho, o caminho dos filhos de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito de Deus em nós. Mais tarde, no mesmo capítulo 8, ele vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. E aí é importante sublinhar essa palavra pertencer, que é super interessante. Nós pertencemos a Deus. Deus nos salva para que possamos ser dele, pertencermos a Ele, sermos seus filhos. Você quer bênção maior do que essa? E tem muita gente que pensa que Deus é aquele gênio da lâmpada, né, que nos concede aquilo que nós pedimos. Deus nos concede aquilo que Ele nos quer conceder. Porque Deus é de uma extrema sabedoria, de uma inteligência infinita. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. E, aliás, em Romanos, ele vai dizer também, vai ser o assunto de uma outra meditação, ele vai dizer que, às vezes, quando você não sabe pedir, quando você não sabe orar, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Que Espírito? O Espírito de Deus que mora no seu coração. E eu oro para que esse Espírito de Deus more realmente no seu coração. E se o Espírito de Deus ainda não mora no seu coração, se você não sabe ainda o que é ser um filho de Deus, você pode conversar com Ele hoje mesmo e dizer: Senhor, eu quero ser teu filho. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer do alto. Talvez eu fui a minha vida toda um crente. Fui à igreja, minha família é crente, nasci em berço evangélico, protestante, católico, mas eu ainda não sou seu filho. Eu quero ser seu filho. Que Deus te abençoe.